Olá, gente, voltamos mais uma vez. Vamos dar continuidade aí a essa segunda parte da nossa série, hein? Vamos lá. Então Deus ele enviou Jeremias até a casa do oleiro para poder ele ter a real visão do que ele tinha que passar para o povo de Israel naquela época, para poder ele ter propriedade, para ele estar o que ele deveria falar para o povo, para ele saber a fundo o que ele deveria falar, que realmente ele tivesse autoridade para falar aquilo ali. Então Deus enviou ele para a casa do oleiro para ele poder ver todo o processo do oleiro fazendo um vaso, para poder ele entender a fundo o que realmente o barro passa, o processo que o barro passa para poder chegar até o vaso. Então, a gente vamos ver se a gente se aprofunda um pouco mais nesse processo, para a gente poder entender o que Jeremias viu lá naquela olaria, para poder ele passar essa mensagem para o povo de Israel. Então, a primeira fase que o barro passa para chegar até vaso é a escolha do barro. Não é qualquer tipo de barro que serve para fazer vaso. Segundo os geólogos, existe mais de 200 tipos de barro, mas só 8 serve para fazer vasos. Então a gente tem uma quantidade absurda de barros, mas só que apenas 8 serve para fazer vasos. Então o que a gente tira disso aí? Não é qualquer tipo de barro que serve para fazer vaso. Então, se você sentiu no seu coração que Deus ele te chamou para um propósito, para uma grande obra, então você é esse barro escolhido. Ah, mas eu não tenho chamado para poder ser pastor, eu não tenho chamado para ser, não sei, um evangelista, eu não tenho chamado para ser, sei lá, qualquer chamado ministerial. Mas você tem um chamado. Se você está aqui no planeta, é porque você tem um propósito, você tem uma causa para estar aqui. E você precisa descobrir essa causa, esse propósito para que Deus te chamou. Então, se você está aqui, é porque você é um escolhido, você é um barro que serve para fazer um vaso com uma utilidade maravilhosa para a glória de Deus. Então, você é um dos 8 tipos de barro que serve para fazer vasos. Aleluia! Isso me alegra, porque se você está aqui, está vivo, né? E tá podendo cumprir esse propósito, você é um vaso escolhido, você é um barro escolhido para ser um vaso, né? Então, só 8 tipos de barro serve para fazer vaso. Então, a escolha do barro é feita quando ele ainda está no seu estado bruto, ou seja, no seu estado de origem, que é em um lugar chamado barreiro. E o que é esse barreiro? É um lugar onde tem muito barro. E ali tem vários tipos de barro junto nesse barreiro, né? E esse barreiro que a gente, como barro, se encontrava, é o mundo que a gente vivia. Era a vida que a gente estava levando sem que Deus estivesse nela. Este é o barreiro. Este é o mundo que a gente vivia. E quando o barro é extraído desse barreiro, ele não vem somente o barro, ele vem com muitas coisas que vai prejudicar o processo do barro para ele poder se tornar um vaso. Então, muitas coisas que precisam ser retiradas para que ele possa passar pelo processo de se tornar um vaso. Então, que tipos de coisa é essa? Primeira coisa, vem muita lama e lodo também junto com o barro quando ele é extraído. Vem também muitas raízes de vegetais, de árvores que estavam plantadas nesse barreiro. Vem também muitas pedras, entulhos também nesse barreiro.
também vem muito lixo também nesse barreiro. Porque geralmente o barreiro é um lugar, é como se fosse um terreno baldio, onde as pessoas vão jogando coisas ali que não querem mais. E isso vão impregnando ali naquele barro, vão fazendo parte, entre aspas, daquele barro ali. E quando o oleiro olha e vai lá atrás de um tipo de barro para ele fazer um determinado vaso, para uma determinada utilidade que ele tem, ele vai lá e só o oleiro consegue enxergar o barro dentro daquele monte de coisa que está ali, né? Desse lama, desse lodo, dessas raízes todas, dessas pedras, desse lixo ali, daqueles entulhos todo ali. Que tudo isso vem para tentar contaminar o barro, para tentar tirar a qualidade do barro, para que ele não chegue a ser um vaso de excelência, um vaso com uma utilidade maravilhosa, um vaso com um propósito, né? Que todo vaso ele tem um propósito, nenhum vaso fica sem propósito. Então, o barro, ele vem com com esse monte de coisa. E o oleiro, ele consegue enxergar o barro no meio disso tudo. Só ele consegue enxergar. E da mesma forma é que Deus, ele nos enxergou no nosso barreiro chamado mundo que a gente vivia. Ele conseguiu nos enxergar lá e ele viu que nós somos um barro de ótima qualidade. Um barro que realmente dá para ser feito um vaso maravilhoso da gente. Um vaso para honra, um vaso com uma utilidade maravilhosa para a glória de Deus. Ele conseguiu nos enxergar naquele mundo que a gente vivia. Naquele mundo que a gente estava antes dele ir lá e nos chamar, nos extrair para esse propósito. E ele conseguiu nos enxergar lá. Da mesma forma que Deus, ele nos enxergou lá atrás, da mesma forma que o oleiro enxerga o barro no meio daquilo tudo, o Senhor, ele nos enxergou no meio daquela nossa vida que a gente vivia. E isso é maravilhoso, que para Deus não tem fronteiras. Ele consegue romper todas essas barreiras, todos esses empecilhos, todas essas coisas que tenta apagar a nossa qualidade, o nosso brilho, para que ele não nos enxergasse, mas mesmo assim ele rompe todas essas fronteiras para poder nos extrair, nos resgatar desse barreiro chamado mundo que a gente vivia. Isso é muito maravilhoso, isso é só o amor de Deus que pode fazer isso. Isso me deixa muito feliz e me deixa muito empolgado de saber que nós somos barro escolhido de Deus para um grande propósito, para uma grande obra, né? Qual ele vai determinar para cada um de nós. E quando o barro ele é extraído, vem, né, esse monte, quando ele é retirado do local e vai para a olaria, vem muita coisa junto dele. Tudo isso que eu falei agora vem junto com o barro, né? E quando nós chegamos lá, nós como os barros, chegamos lá na olaria do Senhor, vem muita coisa com a gente. Nós chegamos, na verdade, sobrecarregados lá na olaria do Senhor. E isso me faz lembrar de um texto que está em Mateus 11, 28 a 30. Eu queria até que você lesse comigo agora, neste momento. Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus 11, 28 a 30. Olha o que diz aqui, que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos totalmente sobrecarregados na olaria do Senhor, nós como os barros, né? Nós estamos fazendo essa analogia do barro conosco. Então dá uma olhada o que diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, vocês estão carregando coisas que não eram para vocês estar carregando. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer para a gente aqui. Vocês estão sobrecarregados, ou seja, vocês estão carregando coisas além, que não era, que vocês não precisam estar carregando. E ele fala isso: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Ou seja, a vontade de Deus é nos dar descanso, é trazer descanso para nós.
Só que isso não depende dele, ele quer, ele deseja isso. Só que isso não depende dele somente, da vontade dele, depende da nossa vontade. Quando a gente sai do barreiro, quando ele nos escolhe, nos chama, nos extrai desse barreiro chamado mundo, nós precisamos decidir, querer tirar esses fardos de sobre nós, que veio junto, que veio misturado conosco. A gente precisa querer permitir que ele tire esse fardo, né? Que a gente deixe de estar sobrecarregados. Você observa que o texto começa ele falando assim, ó, vinde a mim, é nós que temos que ir até ele. Ele vai até onde nós nos encontrávamos e nos chama, mas nós é que temos que vir. A decisão de vir é nossa. Ele sempre vai estar de braços abertos, nos esperando. Vinde como estás. E é ele quem vai fazer o processo de retirada disso tudo, desse peso que veio junto conosco. Então, observa aqui no 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Olha o 29. Levem o meu jugo e deixe que eu lhe ensine. Ou seja, Deus ele quer nos ensinar a viver a vida que ele quer que a gente viva. Olha isso, que coisa maravilhosa. Porque eu sou manso e humilde de coração. Olha isso aqui, ó. E vocês acharão descanso para as vossas almas, ou seja, para as vossas mentes, né? Olha isso daqui. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino, né, em algumas versões fala meu fardo é leve, e na minha versão viva fala e o meu ensino é leve. Ou seja, Deus ele quer tirar o fardo das nossas costas através da sua palavra, do seu ensino, da verdade contida na palavra. É isso que deixa todos esses pesos que a gente chega até a olaria, esses pesos vão sendo retirados através da palavra, através do ensino de Deus. Então é uma palavra muito maravilhosa, muito clara, muito reveladora acerca da vontade de Deus para nós. Só que a vontade de Deus para nós está atrelada à nossa vontade. Nós precisamos querer viver isso que Deus quer que a gente viva. Isso é muito maravilhoso isso. E a gente precisa decidir isso todos os dias. Porque todos os dias vão vir coisas para tentar nos lembrar do barreiro que a gente vivia, né? Do mundo que a gente vivia. Só que quando o que vai estar mais alto dentro do nosso coração é que vai prevalecer. O que está mais alto? Aquilo que a gente trouxe do barreiro ou a palavra, a verdade de Deus dentro de nós? É o que vai prevalecer. Então, permita que Deus viva, molde a vida que Ele tem para você dentro da tua vida. Desconsidere a vida que você levava antes, no mundo, no barreiro que você vivia, e comece a viver a vida que Deus tem para você. Aleluia! Maravilhoso isso. Então, quando nós chegamos sobrecarregados e Deus ele quer nos aliviar, Deus quer trazer descanso para nós. E o que a gente chega de carregados junto conosco, que somos barros, né? Quando a gente sai do barreiro. A primeira coisa que eu falei lá atrás, que tem muito o quê? Lama e lodo junto no barreiro. Quando o barro é extraído, essa lama e esse lodo vem junto conosco. Nós como os barros, né? Que significa a lama e o lodo, significa os pensamentos e palavras negativas que as pessoas lançaram sobre nós, né? Que se é um barreiro, literalmente, geralmente o barreiro é um lugar de desova, como eu falei. Então, geralmente as pessoas vinham e depositavam coisas que elas não queriam naquele barreiro. E vai o oleiro lá e nos resgata de lá, nós como os barros, só que veio lama e lodo junto. E o que isso significa? Pensamentos e palavras negativas que as pessoas lançaram sobre nós. E a gente precisa tirar isso, permitir que o oleiro extraia isso, tire isso, para que não comprometa o processo do barro que somos nós até nós chegarmos como vaso. E também eu falei também que quando nós chegamos com muitas raízes de vegetação que lá nesse barreiro tinha junto com o barro. E que significa o quê? Coisas que tentaram implantar, enraizar nas nossas vidas. Só que aquilo não faz parte do barro. Aquilo foi tentado implantar
na nossa vida, tentaram enraizar coisas na nossa vida, que também o oleiro quer retirar isso da nossa vida. Também nós chegamos também com muitas pedras e entulhos, né? Que significa o quê? Um coração endurecido, um coração de pedra. Que isso também me faz até lembrar de Ezequiel 36:26, que fala que Deus ele quer tirar o coração de pedra de nós e nos dar um coração de carne, né? Que isso também, o nosso coração às vezes endurece quando nós estávamos no barreiro, no mundo que a gente vivia, era por causa de falta de perdão. Que às vezes a pessoa nos feriu, fez com que o nosso coração endurecesse. E a falta de perdão vai cauterizando isso ainda mais, vai fortalecendo essa dureza de coração ainda mais. Então, quanto mais a gente libera perdão, quanto mais a gente perdoa as pessoas que tentaram nos ferir, ou até mesmo que nos feriram, mais a gente vai sendo limpo dessas coisas, dessas pedras, desses entulhos que vêm junto com o barro quando nós chegamos na olaria. E Deus ele quer fazer isso. Que na verdade a gente nunca vai conseguir fazer isso sozinho. Deus ele sempre nos ajuda nessas horas difíceis, porque perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Eu decido perdoar. Deus ele decidiu nos perdoar com base no amor que ele tinha por nós. Então, as pedras significam falta de perdão, um coração endurecido, né? E também nós chegamos também, como eu falei, chegamos com muito lixo na olaria de Deus. E que isso significa o quê? Pecados que a gente não quer largar. Por que eu coloquei até entre parênteses isso? Pecados que a gente não quer largar. Porque quando nós chegamos à olaria de Deus, nós fomos chamados e nós aceitamos aquele chamado. E quando nós aceitamos o chamado, Cristo nos perdoou. Cristo nos purificou de todo pecado através do seu sangue. Porque nós aceitamos o chamado dele, nós aceitamos ele vir habitar em nós. E quando ele habita em nós, ele perdoou os nossos pecados. O sangue dele nos purificou de todo pecado. Só que existem pecados que a gente não quer largar, não quer desgarrar dele. É como se fosse um pecado de estimação, que a gente quer estar sempre com ele ali, estar sempre com ele perto, para toda hora a gente ir lá e lembrar um pouquinho dele. Então por isso que eu coloquei que esse lixo aqui, que chega junto com o barro na olaria de Deus, é os pecados que a gente não quer largar. Então é muito coisas que a gente precisa tirar para poder a gente começar no processo do barro a se tornar vaso, que eu tenho certeza que será muito gratificante. E também uma coisa muito interessante aqui, que existe alguns aspectos, algumas características desse barro, acerca que são muito importantes para que a gente saiba, que a gente vai começar a falar, né? E vamos dar continuidade na próxima semana. Olha isso daqui, que coisa interessante. Primeira característica: o barro não é objeto de desejo e nem de disputa. Não tem nenhuma guerra entre nações por causa do barro. Ou seja, o barro não é um objeto, entre aspas, de desejo absurdo, como ouro, como pedras preciosas e como dinheiro mesmo, né? Que tem países entrando em guerra por causa disso, cidades entrando em guerra por causa disso, política, a gente vê também políticos se degladiando, tudo isso por causa de dinheiro, por causa de alguma coisa, algum poder, alguma coisa desse tipo. Então, você observa que o barro não é um objeto de desejo, que as pessoas falam, se você pegar esse barro aqui, eu vou vir contra você e vou te fazer isso, vou te fazer aquilo, vou te fazer aquilo. Ou seja, o barro não é um objeto de desejo, isso é um dos aspectos de barro. Mas para o oleiro, grava bem isso aqui que eu vou falar, nós como barros. Mas para o oleiro, nós como barro, tem um valor muito grande, ao ponto, aleluia, dele enviar o seu único filho para morrer por causa de um pouco de barro chamado ser humano. Aleluia, isso é muito maravilhoso. Deus, ele
vê nós como barros com um valor inestimável. Por quê? Porque ele enviou um único filho, que Jesus desceu como o único filho de Deus. E quando ele subiu como o primogênito. Aleluia! Ele desceu como unigênito e subiu como primogênito para morrer por um pouco de barro, chamado ser humano. Aleluia! Você que está ouvindo essa mensagem agora, ele morreu por você. E você, como um pouco de barro, né, que lá no Éden fomos formados do pó da terra, ou seja, do barro, do pó da terra, um pouco do barro da terra, dessa terra que a gente vive, nós fomos formados ali. E Deus soprou a vida dele, da vida do próprio Deus, dentro daquele pouco de barro que ele formou como um boneco, como um homem. E encheu o homem da sua própria essência, da sua própria vida. Então, Deus, ele tem o barro como algo muito valioso. Talvez até o próprio ser humano não se acha tão valorizado assim. Mas Deus valoriza o homem absurdamente, grandiosamente, ao ponto de enviar Jesus, o seu primogênito, seu único filho até então, era na época o único filho de Deus. Ele enviou o seu único filho para morrer por causa desse pouco de barro chamado ser humano. E o barro não tem muito valor em si. Preste atenção nisso, uma outra característica do barro. O barro não tem muito valor em si só. Mas só o oleiro tem o poder. Preste atenção nisso, gente. Isso é coisa maravilhosa. Isso é para você ver que, às vezes, surgem mentalidades em nós, pensamentos na nossa mente que faz a gente pensar que a gente não é nada, que a gente não tem valor, que Deus não nos vê, Deus não se importa conosco. Eu estou dando características aqui para você ver como é que nós, o ser humano, um pouco de barro, temos um valor tremendo para Deus. Acabei de falar isso aqui na primeira característica do barro. Agora eu estou falando na segunda característica. Olha isso aqui. O barro não tem muito valor em si só. Ou seja, o barro sozinho não tem muito valor. Mas preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Mas só o oleiro pode agregar valor ao barro quando o transforma em um vaso de honra, em um vaso de destaque, com muitas utilidades para a glória dele. Deus, quando ele nos chama, presta atenção nisso, que coisa maravilhosa, ele passa a habitar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Ele nos chama, nos transforma esse pouco de barro em uma casa habitável, limpa tudo, molda do jeito que ele quer e ele passa a habitar dentro desse pouco de barro. E nós passamos a ser a casa de Deus. Nós passamos a ser moradia de Deus. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fosse lá em 2 Coríntios comigo para a gente estar encerrando agora. Em 2 Coríntios 4, versículo 7. Dá uma olhada, que coisa espetacular que tem aqui. Gente, é muito maravilhoso a gente falar do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco. Que a gente, meros poucos de barros, formado num ser humano, mas Deus nos vê com um valor gigantesco. Olha o que diz aqui no versículo 7 de 2 Coríntios 4, versículo 7. Olha o que diz, olha o que Paulo conseguiu escrever inspirado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Para a gente estar encerrando agora. Só vamos ler esse texto para a gente estar parando. E a gente continua semana que vem, no nome de Jesus. Olha isso aqui. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado em um vaso de barro. Aleluia! Paulo está falando que um tesouro precioso, incalculável, que é Deus,
está encerrado, ou seja, ele está inserido, ele está dentro de um vaso de barro. Isto é, o nosso corpo fraco. Ou seja, Paulo aqui ele demonstra a fragilidade do ser humano como um vaso de barro. O vaso de barro é frágil. Se ele cair, ele quebra, ele racha. Então, a fragilidade do ser humano, mesmo com a fragilidade do ser humano, Deus decidiu habitar dentro do ser humano. Aleluia! Isso me empolga. Isso me empolga que eu sei que isso é uma verdade. O meu espírito testifica que ele habita em mim. E da mesma forma eu creio que o seu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus que ele habita em você. Aleluia! Eu não sei se você pode glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor aí na sua casa, no nome de Jesus. Olha isso aqui, ó. Isto é, no nosso corpo fraco, a parte B do versículo 7. E todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de você provém de Deus e não de nós mesmos. Aleluia! Isso é muito maravilhoso. Ou seja, nós só somos o que somos, nós só temos o valor maravilhoso, um valor incalculável, um valor que só Deus pode agregar a nós, quando esse Deus maravilhoso, imutável, amável e amoroso, ele habita em nós. Aí a gente passa a ter um valor incalculável, como Paulo declara aqui no versículo 7. Nós temos um tesouro precioso dentro de um vaso de barro. E o poder glorioso que se manifesta não vem de nós mesmos, não provém de nós mesmos. Sim, provém do próprio Deus. Gente, isso é muito maravilhoso. Nós vamos parar hoje por aqui e nós vamos estar continuando semana que vem. Amém? Então, hoje só vamos ter essa primeira parte que eu já fiz. E agora nós estamos tendo essa segunda parte e a gente vai parar por hoje. Semana que vem a gente vai vir aí com a terceira parte. Amém? Eu queria estar orando por você neste momento. Se você puder fechar os seus olhos, onde você está, na sua casa, onde você estiver, e orar junto comigo, para que a gente possa estar nessa ligação. E no nome de Jesus, eu tenho certeza que essa palavra vai gerar frutos na sua vida. Essa palavra vai de encontro ao teu coração, que é o lugar fértil do ser humano, que é o coração dele. E vai estar gerando frutos para a eternidade. Eu tenho certeza disso. Então, se você puder orar comigo agora neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais esta quinta-feira. Nós sabemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti a gente não pode ser quem o Senhor quer que a gente seja. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça, nos torna literalmente quem o Senhor quer que a gente seja. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, na nossa fragilidade, Pai. Como diz esse texto de 2 Coríntios, Pai, que é o nosso corpo frágil, ou seja, nós somos frágeis. Sem Ti, Senhor, nós somos de uma fragilidade impressionante. Mas quando estamos em Ti, Senhor, quando nós somos preenchidos, Pai, da Tua presença, nós nos tornamos fortes. Porque é quando nós estamos fracos é que nós nos tornamos fortes. Porque vem o Teu poder e nos cobre, Pai. Vem o Teu poder e se manifesta na nossa vida. Muito obrigado, Pai, pela Sua presença constante na nossa vida. Que isso é uma promessa Sua, que o Senhor falou que jamais iria nos abandonar, Senhor. E que o Senhor estaria todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos conosco. Muito obrigado, Pai, por essa certeza no nosso coração, de que o Senhor está sempre conosco, de que o Senhor sempre estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça a cada dia mais, Pai, para que a gente possa continuar essa jornada contigo. Nós não queremos andar nem adiantados e nem atrasados, Pai. Nós queremos andar contigo, lado a lado, para que essa jornada seja de acordo conforme Tu queres, Pai.
e não conforme nós queremos. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Até quinta-feira que vem, a gente vai estar continuando aí com a nossa série do oleiro e o barro. Fique na paz, até quinta-feira que vem, no nome de Jesus. Amém?